Olá pessoal, meu nome é Fabiano e eu vou apresentar aqui uma atividade que eu dei o nome de Funções das Autopeças. Essa atividade ela consiste na criação de uma situação hipotética onde os alunos vão empreender uma fábrica de autopeças, certo? Então, para a gente explorar o conceito de funções, inclusive o conceito de análise de um gráfico de funções, nós vamos aqui explorar situações hipotéticas onde cada aluno vai empreender um negócio, ele vai criar um negócio justamente nesse segmento de mercado. E para fazer isso, a gente criou aqui alguns itens que vão ser essenciais para fazer essa atividade dar certo. Primeiro a gente vai precisar de um kit com 9 cartas, né? Cada carta vai descrever uma autopeça. A ideia é que cada aluno escolha uma autopeça que será a peça que será produzida por ele, pela empresa que ele vai empreender. A gente também vai precisar de um outro kit com também 9 cartas, que serão cartas que trarão a descrição de cenários distintos, onde você vai ter que considerar os custos fixos relacionados àquela atividade. É onde vai entrar a questão de aluguel de galpão, máquinas, e colocamos empregados também, né? A mão de obra entra nesse item. Além das 18 cartas, a gente vai precisar de um formulário. São, na verdade, 4 formulários, né? Um formulário para cada etapa, que a gente está descrevendo 4 etapas. Haverá uma etapa onde o aluno vai calcular os custos variáveis relacionados àquele processo, os custos fixos na segunda etapa. A terceira etapa você vai unir todos os seus custos para você chegar na despesa total. E por fim, o aluno vai precisar estudar a viabilidade daquele empreendimento, certo? Haverá uma folha com as instruções para cada aluno e por fim será fornecido um material concreto para os alunos plotarem o gráfico não daquela maneira tradicional, no caderno, em folha, papel, caneta. A ideia é que nós colocamos materiais concretos para que possa ilustrar melhor esses gráficos, certo? Bom, então basicamente é isso. A gente vai explorar aqui a habilidade EF09MA06, prevista na Base Nacional Comum Curricular, que basicamente explora o conteúdo de representações numéricas, algébricas e representações gráficas, certo? Perfeito. Eu fiz todos esses materiais, exceto o material concreto relacionado ao gráfico, que isso ficará para o final. Todo o restante eu fiz fazendo uso aqui dessa ferramenta que é o Microsoft Excel. Eu comecei aqui pelas cartas das autopeças, então coloquei 9 cartas aqui. Escolhemos o motor, sistema de transmissão, sistema de frenagem, volante, farol, banco, vidraçaria, roda e pneu. Cada uma dessas cartas tem uma descrição da matéria-prima necessária para fabricar. Então, será sorteada essas cartas para que cada aluno tenha um tipo de peça a ser produzida com suas respectivas características de matéria-prima para fabricação. Isso aqui é um pouco inspirado no Super Trunfo, né, naquele jogo onde você tinha, por exemplo, vários caminhões e cada um com suas características técnicas. A ideia é mais ou menos essa. Além das cartas descrevendo cada autopeça, nós temos aqui as cartas relacionadas aos custos fixos. Eu coloquei aqui um identificadorzinho que vai nos ajudar aqui no gabarito, inclusive já tem uma colinha aqui da soma, onde a gente elenca todos os custos relacionados àquele cenário de custo fixo, aquele cenário de despesa inicial para empreender o negócio. Ou seja, pelo conceito de custo fixo, o aluno terá que somar essas despesas que elas existirão mesmo que não haja qualquer venda, né? Mais para frente a gente vai fazer a analogia que isso aqui vai ser o nosso coeficiente linear da função. Por outro lado, as autopeças, que estão vinculadas à quantidade produzida,
será nosso coeficiente angular da função. Aqui nós vamos trabalhar apenas com funções lineares. Uma vez feito aqui as cartas das autopeças, que serão os custos variáveis, e das cartas de custo fixo, nós vamos ter que deixar aqui 4 formulários prontos. Um para a etapa 1, para a etapa 2, e eu tenho aqui outras planilhas que vão apresentar a etapa 3 e 4. A etapa 1, etapa 2 e etapa 3 são etapas comuns a todos, então o formulário é exatamente o mesmo, independentemente da peça que será produzida. O formulário 4 ele vai depender da peça produzida. Vamos olhar primeiro o formulário 1, cálculo do custo variável unitário. O aluno terá que preencher esse formulário, essa tabela de 4 linhas, com aquilo que tiver na carta que ele retirar, de acordo com a peça que ficar com ele. Então ele vai elencar aqui as matérias-primas. Inclusive aqui embaixo nós temos uma lista com todas as matérias-primas possíveis. Ele vai elencar aqui nessa coluna B. Na coluna C ele vai colocar a quantidade que é descrita também à frente de cada matéria-prima para todas as cartas. Posteriormente, ele vai fazer a multiplicação da quantidade de peças pelo valor unitário para chegar no valor total. E depois que ele chegar no valor total de cada matéria-prima, ele vai fazer uma soma das 4 linhas dessa última coluna, a coluna E, para chegar no custo de matéria-prima por peça, certo? Esse custo de matéria-prima por peça vai ser o nosso coeficiente angular, ok? Perfeito. Uma vez calculado o custo variável unitário, será necessário calcular o custo fixo. Esse custo fixo é o custo fixo mensal, que está aqui nas outras 9 cartas. Cada carta tem um cenário, você pode notar que os valores mudam. Ok. E aí ele preenche aqui o formulário da etapa 2, ele é mais simples, basta somar aqui a última coluna, a coluna J, e colocar o resultado aqui na última linha, aqui onde tem o custo fixo mensal. Perfeito. Repare que para a etapa 3 e para a etapa 4, eu precisei fazer uma aba para cada um deles. Claro, o formulário da etapa 3, ele também é igual para todas as peças. Mas por uma questão aqui de otimização de espaço e aproveitamento de folha, eu coloquei junto com a etapa 4. Certo? A etapa 3 ela já traz aqui uma fórmula onde claramente você é apresentado uma função, onde você chega na função despesa total, ela varia de acordo com a quantidade. A quantidade é multiplicada com o coeficiente angular, que nesse caso é o custo variável, e somado ao custo linear, ao coeficiente linear, que é o custo fixo. Então, o aluno vendo isso aqui, muitas vezes ainda não associando com a função, ele vai começando a trabalhar com função e pegando mais intimidade com isso. Aqui foi colocado 3 situações. Foram colocadas 3 situações, onde a primeira é uma situação onde não há produção, uma situação onde há uma encomenda para a produção de 10 peças e uma terceira situação onde há uma encomenda para a produção de 20 peças. Por meio dessa função de despesa total, ele vai chegar num valor. Cada peça combinada com cada cenário de custo fixo vai chegar num valor diferente, certo? Uma vez que chegou a todos esses valores, o aluno já está apto para ir para a etapa 4. A etapa 4 é justamente onde o aluno vai estudar a viabilidade da produção do motor nesse caso. Ele pode ter o motor, tem o sistema de transmissão, tem os freios. São as autopeças escolhidas aqui para essa atividade. Qualquer uma delas, você vai preencher essa tabela. Eu tenho uma tabela aqui que ela é análoga àquelas tabelas que nós trabalhamos para construção de gráfico no ensino fundamental, onde para cada valor de x você tem um valor de y. Nesse caso aqui, analogamente, o x seria a quantidade, certo? E ele ficará no eixo horizontal do gráfico. E eu terei no eixo vertical
dois possíveis valores. Nós teremos uma função receita, né, um valor que varia de acordo com a quantidade, quando a receita varia de acordo com a quantidade, e a função despesa, que é quando a despesa varia em função da quantidade. A despesa, o aluno já vai ter isso pronto da etapa 3. A novidade aqui vai ser a receita, que basicamente você precisa multiplicar a quantidade pelo preço. E o preço, cada formulário da etapa 4 vai ter o seu preço aqui. Repare que cada autopeça tem seu volante. Alguns coincidem, mas a ideia é que cada situação seja distinta para o aluno poder trabalhar, aluno ou grupos de aluno possa trabalhar cada uma dessas situações, perfeito? Então, depois que o aluno supera a etapa 4, ele vai para a quinta etapa, que é a hora que ele vai fazer uso do plano cartesiano. Eu deixei o plano cartesiano pronto para que seja impresso e colado em qualquer superfície para que seja transformado no material concreto. Essa superfície pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma placa de isopor, ou pode ser qualquer outro material reciclável que permita que seja colado essa folha que será impressa nesse material. A minha ideia foi colocar varetas, daquelas varetas como se fosse daquelas onde são vendidos espetinhos. Eu coloquei 2 varetas que vão garantir a linearidade da função, e eu pintei cada uma delas, uma de azul e outra de vermelho, para que a azul represente a receita e a vermelha represente a despesa, certo? Então, aqui já está pronto o material. Depois de ser impresso e colado, o material já vai ser o material a ser utilizado nessa atividade. O que eu fiz? Para o professor não perder tempo conferindo cálculos, eu criei uma aba justamente como gabarito. Essa aba ela permite que o professor possa acompanhar as atividades dos alunos de acordo com a peça e o cenário, né? O custo fixo são 9 cartas, eu posso escolher qualquer uma das 9 cartas, que são identificadas justamente por essa numeração que eu coloquei aqui no cabeçalho de cada uma das cartas. Então, aqui o Excel ele já está fazendo todos os cálculos para mim. Eu já deixei tudo preparado para que ele calcule o custo variável, para que ele calcule o custo fixo. Aqui, no caso, ele também já faz um cálculo de acordo com a quantidade. E eu posso colocar a quantidade que eu quiser, né? 0, 10 ou 20. Repare que aqui embaixo ele já vai fazendo os cálculos. E o mais interessante é o gráfico. Repare que essa tabela aqui, ela é análoga à tabela que os alunos irão receber. Com a diferença que eu já calculei o lucro, que isso vai ser a conclusão final deles. Então, na verdade, para plotar o gráfico azul e o gráfico vermelho, basta essas 3 colunas. E qual que é o objetivo final? Por meio do material concreto, imagine que esta linha azul seja a linha de receita e essa linha vermelha seja a linha de custo, você sabe exatamente quando que começa a ser viável o negócio. Basta perceber que em algum momento a quantidade, em alguma quantidade, na verdade o eixo horizontal que é de quantidades, em algum momento o gráfico azul ele passa a superar o gráfico vermelho. Ou seja, a minha receita passa a ser maior que minha despesa, que é quando eu começo a ter lucro. Né? Para a numeração que foi incluída aqui nessa simulação, eu tenho certeza que para 20 peças o negócio é viável. Eu tenho uma receita de 40 mil para um custo de 27. No entanto, se eu só for produzir 10 peças, repare, eu vou ter 20 mil de receita, mas eu vou ter 22.500 de custo. Então, o custo passa a ser mais alto que a receita, logo torna-se inviável a produção. Essa é a conclusão que os alunos deverão chegar para cada situação, para cada peça, cada cenário de custo fixo.
Perfeito? Acho que é uma boa atividade para dar um pouco mais de aplicação a todo o conceito de funções que nós aprendemos no ensino fundamental.